Nas ruínas do que um dia foi o Engenho São Bento, no recôncavo baiano, restam apenas alicerces de pedra calcária manchados por uma fuligem que o tempo não conseguiu apagar completamente. É 6 de janeiro de 1879, véspera de Reis, na comarcas de Cachoeira, província da Bahia, quando Benedita dos Santos, de 26 anos, natural da freguesia de São Felipe, decide que a injustiça queimaria junto com seus algozes. O Auto de Devassa registra 7 mortos carbonizados no Salão Nobre. O senhor Joaquim Ferreira Brandão, seus 6 feitores e uma verdade que as autoridades provinciais jamais conseguiriam enterrar completamente. Antes de continuar, comenta a tua cidade e a hora exata no teu relógio agora. A Casa Grande do Engenho São Bento erguia-se sobre uma colina que dominava o Vale do Iguape, suas janelas de guilhotina voltadas para os canaviais que se estendiam até onde a vista alcançava. Benedita conhecia cada tábua daquele sobrado, cada fresta por onde o vento assobiava nas madrugadas de inverno, cada canto onde os gritos de dor ecoavam sem resposta. Havia chegado ali aos 12 anos, trazida do mercado de escravos de Salvador em 1865, e durante 14 anos aprendeu que a casa do senhor era um mausoléu de vivos. Um inventário de 1878 do espólio de Antônio Ferreira Brandão, pai de Joaquim, lista 342 almas como propriedade, avaliadas em 120 contos de réis. Benedita aparece registrada como parda, costureira, 25 anos, sem defeitos físicos aparentes, valor 4 contos. O documento não menciona as cicatrizes que cruzavam suas costas como um mapa da crueldade, nem os 3 filhos que lhe foram arrancados dos braços para serem vendidos quando ainda mamavam. Joaquim Ferreira Brandão herdou mais do que terras e gente. Herdou uma filosofia de domínio que transformara em método. Todas as segundas-feiras, mandava reunir no terreiro da senzala quem houvesse cometido qualquer infração durante a semana anterior. O castigo era público e escalava conforme o humor do senhor. Açoites com bacalhau molhado em salmoura, ferro em brasa na marca da fuga, palmatórias com pregos nas mãos de quem fosse pego tentando escrever. O que os moradores da comarca de Cachoeira chamavam de método Brandão era, na verdade, uma engrenagem de terror calibrada para quebrar não apenas corpos, mas a própria ideia de resistência. Os 6 feitores executavam as ordens com a precisão de carrascos profissionais. Manuel Cardoso, o feitor mor, carregava sempre um chicote de couro cru e uma pistola Smith & Wesson de 6 tiros, presente que ganhara de Brandão no Natal de 1877. Francisco Almeida especializara-se em castigos que deixavam sequelas permanentes. Dedos quebrados, tendões cortados, marcas que tornavam impossível esconder a condição de fugitivo. José Pereira da Silva cuidava dos castigos noturnos, quando levava mulheres para a Casa Grande e as devolvia à senzala antes do amanhecer, mudas e de olhar vazio. Antônio Gomes, Sebastião Farias e Manuel Santos completavam o grupo, cada um especialista em sua própria forma de crueldade metódica. O anúncio publicado no Correio da Bahia, em 15 de dezembro de 1878, oferecia 100 mil réis de recompensa, por informações sobre o paradeiro de Benedita, parda, costureira fugida há 8 dias do Engenho São Bento. A descrição mencionava uma cicatriz na testa, resultado de uma pancada de chicote que recebera por ter costurado um vestido com pontos largos demais para esta filha do senhor. O que o anúncio não dizia era que Benedita não fugira sozinha, nem que sua fuga fora estratégica, calculada para coincidir com os preparativos da festa de reis que Brandão ofereceria para as famílias ilustres da região. Benedita retornara ao engenho na noite de 4 de janeiro, não como fugitiva capturada, mas como infiltrada que conhecia cada movimento da Casa Grande. Durante a semana em que estivera ausente, havia percorrido quilombos nos arredores da vila de Cachoeira, falado com lideranças de irmandades negras na Igreja do Rosário, articulado uma rede de apoio que aguardava apenas o momento certo, a Irmandade. Da Boa Morte, cujos registros de dezembro de 1878 mostram pagamentos para missas por almas penadas, havia fornecido não apenas orações, mas também pólvora, óleo de baleia e informações sobre os hábitos noturnos do senhor. A festa de Mapednoites e Reis no Engenho São Bento seguia um ritual estabelecido há décadas. Os convidados chegavam na tarde do dia 5 de janeiro. Fazendeiros dos engenhos vizinhos, autoridades de Cachoeira, comerciantes de Santo Amaro, todos com suas famílias trajadas para a ocasião. As mulheres usavam vestidos de seda importada, os homens exibiam relógios de ouro e cartolas inglesas. No salão nobre, forrado com papel de parede francês e iluminado por lustres de cristal tcheco, serviam-se iguarias preparadas pelas melhores cozinheiras escravizadas da região. O contraste era intencional. O luxo da Casa Grande alimentava-se diretamente da miséria da senzala.
Benedita servira naquela festa durante anos, carregando bandejas de cristal enquanto ouvia conversas sobre preços de açúcar, eleições provinciais e as dificuldades que a abolição gradual trazia para os homens de bem. Conhecia o horário em que cada convidado se retirava, sabia que Brandão e seus feitores sempre ficavam até mais tarde, bebendo aguardente de cana e planejando os castigos da semana seguinte. O que mudara em 1879 era que, desta vez, Benedita não estava ali para servir, mas para cobrar uma dívida de sangue acumulada ao longo de 14 anos. O livro de registro de óbitos da freguesia de São Felipe, cuja caligrafia muda abruptamente na entrada do dia 7 de janeiro de 1879, tenta explicar o inexplicável. O escrivão anota apenas incêndio no engenho São Bento, 7 mortos, causas a investigar. A tinta borrada em algumas palavras sugere que a mão tremeu ao escrever ou que alguém tentou apagar informações posteriormente. A contradição mais evidente está na data. O registro menciona o dia 7, mas testemunhas oculares juraram que o incêndio começara na madrugada do dia 6, véspera de Reis. Os preparativos haviam começado semanas antes. Benedita aproveitara sua função de costureira para circular entre as dependências da Casa Grande, medindo cortinas, ajustando roupas, observando rotinas. Descobrira que Brandão guardava armas em um armário do seu quarto, que os feitores dormiam nos fundos da casa em noites de festa, que o oratório da família ficava no salão nobre e era ornamentado com velas de cera de abelha todos os dias, 5 de janeiro. O que pareciam detalhes domésticos eram, na verdade, elementos de um plano que ela vinha construindo há meses, peça por peça, como quem tece uma mortalha. A última segunda-feira antes da festa trouxera o estopim final. Benedita fora açoitada publicamente por insubordinação, depois que questionara por que as crianças escravizadas não recebiam sequer farinha quando adoeciam. 50 chibatadas com bacalhau molhado em salmoura, aplicadas pelo próprio Brandão, enquanto os 6 feitores faziam um círculo ao redor, rindo e fazendo apostas sobre quantos açoites ela aguentaria antes de desmaiar. Quando caiu de joelhos, na terra batida do terreiro, Benedita levantou os olhos para o senhor e disse apenas: "Vou queimar a injustiça." Brandão riu e respondeu que ela queimaria mesmo, mas seria no pelourinho da vila, como exemplo para outros insubordinados. A festa de 5 de janeiro de 1879 transcorreu sem sobressaltos aparentes. Os convidados dançaram quadrilhas no salão nobre, degustaram doces finos preparados com açúcar cristal do próprio engenho, brindaram com champanhe francês que Brandão importava diretamente de Bordeaux. Benedita circulou entre os presentes com a discrição de sempre, recolhendo pratos, servindo bebidas, observando cada movimento. Quando o último convidado se retirou, por volta das 2 da manhã, restaram na casa apenas Brandão e seus 6 feitores, que se instalaram no salão nobre para continuar bebendo e dividir os lucros das vendas de açúcar da safra anterior. O relatório do delegado Antônio Carlos de Araújo, datado de 15 de janeiro de 1879, descreve a cena encontrada pelos primeiros socorros. As portas do salão nobre estavam trancadas por fora, com cunhas de madeira encravadas nas frestas. As janelas, igualmente lacradas, apresentavam marcas de óleo de baleia nos caixilhos, substância altamente inflamável que teria acelerado a propagação das chamas. O documento menciona ainda que as velas do oratório familiar foram encontradas queimadas até a base, dispostas em um círculo perfeito ao redor dos corpos carbonizados. Benedita entrara no salão às 3h30 da manhã, quando Brandão e os feitores já cambaleavam de bebedeira. Trazia consigo uma lamparina acesa e uma bilha de óleo de baleia que havia retirado do depósito onde se guardavam os materiais para a iluminação. Sem dizer palavra, começou a despejar o óleo nos cortinados de damasco vermelho, nas poltronas de couro capitonê, no tapete persa que cobria o centro do ambiente. Os 7 homens, embriagados demais para reagir com rapidez, apenas a observaram com a curiosidade mórbida de quem assiste a um espetáculo inesperado. Foi Manuel Cardoso, o feitor mor, quem primeiro compreendeu o que estava acontecendo. Levantou-se, cambaleando, e tentou sacar a pistola Smith & Wesson, mas suas mãos tremiam demais, e a arma caiu no chão com um ruído metálico. Benedita olhou para ele com uma calma que gelou o sangue dos presentes e disse: "Hoje vocês vão conhecer o medo que plantaram." Em seguida, aproximou a lamparina das cortinas embebidas em óleo e assistiu as chamas subirem até o teto como línguas amarelas e azuis que lambiam a madeira seca. O pânico que se seguiu foi uma inversão perfeita da ordem que Brandão havia imposto durante décadas. Os algozes, que tantas vezes haviam ordenado açoites e torturas com frieza científica, agora se debatiam como animais acuados, tropeçando uns nos outros, gritando por misericórdia. Francisco Almeida tentou quebrar uma janela com uma cadeira, mas as cunhas de madeira que Benedita havia encravado nos caixilhos tornaram impossível a abertura.
José Pereira da Silva, o especialista em castigos noturnos, chorava como criança enquanto tentava forçar a porta principal, que resistia aos seus empurrões desesperados. Brandão, mesmo embriagado, mantinha restos da arrogância que o caracterizava. Tentou negociar com Benedita, oferecendo-lhe a alforria, dinheiro, até mesmo uma passagem para Salvador. "Você não pode fazer isso", gritava enquanto o fogo se espalhava pelas paredes. "Eu sou um homem branco, proprietário, cidadão da província." Benedita respondeu sem alterar o tom de voz. "Você foi. Agora é só carne que vai virar cinza." A fumaça já tomava conta do ambiente, e as chamas começavam a consumir os móveis com o apetite voraz de quem tem fome acumulada. A ata da Câmara Municipal de Cachoeira de 12 de janeiro de 1879 registra inquietação entre a classe senhorial, após os eventos do Engenho São Bento. Fazendeiros da região solicitaram reforço policial, contrataram capangas armados, aumentaram o número de feitores. O presidente da província da Bahia, Henrique Pereira de Lucena, enviou um telegrama ao governo imperial, comunicando que a situação no Recôncavo requer medidas enérgicas para evitar contágio revolucionário. O medo havia mudado de endereço. Agora eram os senhores que dormiam sobressaltados, imaginando sombras de escravizados em cada canto escuro. Benedita saiu do salão nobre quando as chamas já consumiam completamente o ambiente. Não correu, não se escondeu. Caminhou até o terreiro da senzala, onde dezenas de pessoas escravizadas aguardavam em silêncio, rosários nas mãos, olhos fixos na casa grande que ardia contra o céu estrelado da madrugada. Algumas choravam, outras rezavam em voz baixa, mas todas sabiam que estavam testemunhando o fim de uma era. O fogo que consumia Brandão e seus feitores era também uma fogueira fúnebre para o sistema que havia transformado os seres humanos em propriedade. O som dos gritos cessou por volta das 5 da manhã, quando o telhado de telhas francesas desabou sobre o salão nobre com um estrondo que ecoou por todo o vale. As chamas continuaram lambendo os escombros até o meio-dia, alimentadas pela madeira de lei que havia sido importada diretamente de Pernambuco para impressionar visitas ilustres. Benedita permaneceu no terreiro durante todo esse tempo, observando a destruição com a serenidade de quem cumpriu uma promessa sagrada. Quando os primeiros curiosos chegaram de Cachoeira, ela ainda estava lá, em pé, vestida com a mesma roupa da noite anterior. A investigação que se seguiu foi uma farsa judicial orquestrada para tranquilizar a classe senhorial. O juiz Bernardino, de Sena Madureira, proprietário de 2 engenhos vizinhos, conduziu o inquérito com a pressa de quem teme descobrir verdades inconvenientes. Benedita foi presa em flagrante, julgada em processo sumário e condenada à morte por enforcamento. Em praça pública, o caderno de castigos do Engenho São Bento, que poderia ter fornecido evidências sobre os motivos do crime, desapareceu misteriosamente dos autos do processo, assim como os depoimentos de várias testemunhas que poderiam ter relatado os métodos brutais empregados por Brandão e seus feitores. A execução foi marcada para o dia 2 de fevereiro de 1879, festa de Iemanjá, no Largo da Matriz de Cachoeira. Milhares de pessoas acorreram de toda a região para assistir ao espetáculo macabro. Autoridades provinciais, fazendeiros, comerciantes curiosos de todas as classes sociais se aglomeravam ao redor do patíbulo improvisado, uns ansiosos por ver justiça sendo feita, outros secretamente torcendo para que a mulher que havia desafiado o sistema saísse vitoriosa mesmo na morte. O carrasco oficial da província, um mulato livre chamado Joaquim Nabuco de Araújo, chegou de Salvador na véspera, trazendo a corda nova que seria usada no enforcamento. Benedita subiu ao patíbulo, vestindo um vestido branco que ela mesma havia costurado na prisão, usando retalhos fornecidos por uma irmandade religiosa. Suas últimas palavras, registradas pelo escrivão da Câmara, foram dirigidas à multidão que se espremia no largo. Não morri escrava e não vou morrer pedindo perdão. Que minha morte seja semente para outras beneditas. O carrasco ajustou a corda ao redor do pescoço com mãos que tremiam visivelmente. Quando o alçapão se abriu às 11 da manhã, um silêncio absoluto tomou conta da praça, quebrado apenas pelo vento que balançava o corpo suspenso. Se queres conhecer mais histórias que as autoridades tentaram enterrar, ativa as notificações e compartilha, para que a verdade não morra com o tempo. Mas a morte de Benedita não encerrou a história. Apenas mudou seu registro do mundo dos vivos para o território impreciso da memória popular. Nos meses que se seguiram à execução, uma onda de incêndios misteriosos varreu os engenhos do recôncavo baiano. A casa grande do engenho Santa Rita, propriedade do fazendeiro Antônio Guedes, ardeu completamente na madrugada de 15 de março. O engenho Boa Esperança, dos irmãos Carneiro, teve seus canaviais incendiados em abril. As senzalas permaneciam intactas. Apenas as residências senhoriais e as casas dos feitores eram consumidas pelas chamas.
A contradição documental mais intrigante surge no livro de óbitos da freguesia. 3 certidões diferentes atestam a morte de Benedita em datas distintas. Uma registra o falecimento em 2 de fevereiro de 1879, dia da execução oficial. Outra, com caligrafia diferente, menciona a morte por causas naturais em 15 de fevereiro. A terceira, redigida em tinta desbotada, afirma que Benedita morreu em 1881, aos 28 anos, em local não especificado. Historiadores nunca conseguiram explicar essas divergências, que alimentaram durante décadas rumores sobre fugas, execuções simuladas e identidades trocadas. O machado, que Benedita usara para cortar as cunhas de madeira que lacraram as janelas do Salão Nobre, nunca foi encontrado. Relatos da época mencionam que a lâmina teria sido forjada por um ferreiro quilombola chamado João Nagô, que conhecia técnicas africanas de metalurgia e benzia suas ferramentas com rezas de proteção. Décadas depois, moradores da região juravam ouvir nas madrugadas de 6 de janeiro o som metálico de machado cortando madeira ecoando pelos canaviais abandonados do antigo engenho São Bento. Alguns diziam que o som vinha dos alicerces da Casa Grande em ruínas, outros que emanava da própria terra que havia bebido tanto sangue escravo. Durante os anos 1880, flores apareciam misteriosamente sobre os escombros da antiga Casa Grande toda véspera de Reis. Rosas vermelhas, sempre 12, dispostas em círculo exatamente no local onde ficara o Salão Nobre. Ninguém nunca viu quem as colocava ali, nem conseguiu identificar sua procedência. Quando autoridades locais tentaram montar vigilância para descobrir o responsável, as flores simplesmente não apareciam naquele ano. A tradição persistiu, mesmo depois que a propriedade foi vendida e o terreno convertido em plantação de fumo, como se a própria terra guardasse memória dos eventos de 1879. As ruínas do Engenho São Bento hoje são patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Uma placa de bronze, instalada em 1988, registra apenas local de antiga propriedade rural do século XIX. Importância histórica para a compreensão da economia açucareira no período escravista. Não há menção a Benedita, nem aos 7 homens que morreram carbonizados, nem aos 14 anos de violência sistemática que precederam o incêndio. A história oficial prefere falar em tensões sociais do período e complexidades do sistema produtivo colonial, eufemismos que diluem o sangue na tinta dos documentos. Mas nos fins de tarde de janeiro, quando o vento sopra do recôncavo, trazendo cheiro de cana queimada e terra molhada, ainda é possível ouvir ecos de uma verdade que nem o fogo conseguiu consumir completamente. Benedita não foi uma assassina. Foi a primeira juíza de um tribunal que funcionou apenas uma noite, mas cuja sentença ecoou por toda uma província. Não foi barbárie. Foi justiça primitiva, cobrada com os únicos instrumentos disponíveis para quem havia nascido sem direitos num país que transformara a desumanização em sistema econômico. A história de Benedita do Recôncavo revela a face mais brutal do Brasil escravista. Um país onde a violência senhorial era cotidiana, legal e sistemática, mas a resistência escravizada era classificada como crime hediondo. Onde homens podiam possuir outros seres humanos, torturá-los publicamente, separar famílias e vender crianças como gado, mas uma mulher que cobrou justiça com fogo foi executada como exemplo de ordem pública. A fuligem, que ainda mancha os alicerces do antigo engenho São Bento, não é apenas marca de incêndio. É o registro físico de uma dívida de sangue que o Brasil nunca quitou completamente. Se essa história te alcançou, compartilha para a memória não morrer. Inscreva-se e ative as notificações.